Imagina só, R$ 500 caindo todo mês na sua conta bancária. Faça chuva ou faça sol. Uma renda passiva de verdade que te dá tranquilidade e liberdade financeira. E é completamente possível construir isso e aprimorar com o tempo com R$ 50 mil. E no caso desse vídeo aqui, em fundos imobiliários. Não é mágica, não é promessa de rentabilidade. É investimento sério, bolsa de valores, imóveis, tem toda uma estratégia, é longo prazo, não é nada do dia para a noite. Só que a notícia é, se você começa agora, infelizmente, você só vai ver o resultado lá na frente. Mas se você não começar agora, infelizmente também, você só vai se ligar, cair na real só lá na frente também. Para o bem ou para o mal, é o longo prazo que vai te dar o balde de água fria ou não. Então fica comigo até o final que nós olharemos um pouco como pegar R$ 50 mil e transformar em uma renda passiva de R$ 500 por mês. Antes de entrarmos mais a fundo, por que fundo imobiliário e não outro tipo de investimento? O primeiro ponto são os dividendos mensais. A grande maioria dos fundos imobiliários distribuem seus lucros mensalmente, vindo de aluguéis de imóveis ou juros de certificados de recebíveis imobiliários, um financiamento da vida, onde o fundo imobiliário que emprestou o dinheiro, e esse lucro vai para o teu bolso, para o cotista que carregou a cota desse fundo imobiliário. O segundo ponto que chama atenção é a isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Na maioria dos casos, 99%, as pessoas terão isenção sobre o valor que elas recebem dos dividendos dos fundos imobiliários. O fundo imobiliário paga imposto, mas o lucro dele vai líquido para o teu bolso. E o terceiro e último ponto, eu diria acessibilidade e diversificação. Com pouquíssimo dinheiro tem fundo imobiliário que custa R$ 10, muito menos que uma pizza que você pede no final de semana. Tu vira sócio desse investimento. E mesmo com pouco dinheiro, você está exposto a grandes galpões logísticos, escritórios localizados no centro de São Paulo, Faria Lima, Rio de Janeiro até, shoppings gigantescos, aquele mercadão de estrada, renda urbana, é um fundo imobiliário também, com R$ 10, às vezes 50, às vezes 100 conto. Portanto, a acessibilidade é muito boa, com pouco dinheiro você compra o investimento. E esse investimento tem vários imóveis ou títulos dentro dele, que acaba mitigando riscos. Eu entendo que a sua ideia é ganhar mais dinheiro do que se preocupar com risco, mas conforme o seu patrimônio fica relevante, tua preocupação, além de rentabilizar, é proteger o dinheiro. Você leva 30 anos para juntar 1 milhão, para perder do dia para a noite não dá. Então, fazendo uma conta bem rápida, nós queremos um dividendo de R$ 500 por mês. Ou R$ 6 mil por ano. Se você investiu R$ 50 mil, qual é a mágica desse dinheiro se transformar em dinheiro mensal? O grande nome por trás disso é o Dividend Yield, que é o rendimento anual que o fundo paga dos últimos 12 meses, não dá para prever o futuro, em porcentagem. Então, no nosso caso, nós teríamos ali R$ 6 mil, que é o que nós iríamos receber por ano, dividido por 50 mil, que é o nosso patrimônio. Isso vai dar um número com vírgula, nós temos que deixar ele vezes 100, e aí nós teríamos a porcentagem de 12%. E o que significa isso? Com 50 mil de patrimônio, para você ganhar R$ 500 todo mês, sua carteira de fundo imobiliário tem que ter um dividend yield de 12% ao ano. É um dividend yield alto? Sim e não, depende da situação econômica e fiscal do Brasil. Atualmente não é muito, porque a Selic está em 15%, a Selic é a taxa básica de juros, então se algo básico está pagando 15%, a Bolsa de Valores, via de regra, rentabiliza mais. Quer dizer que todos os investimentos da sua carteira pagarão 12% ao ano? Não, tem fundo de galpão, o LVBI mesmo. É um fundo tecnicamente bom, com um portfólio de imóveis muito bom. Última vez que eu vi, ele estava pagando 0,7 por mês, o que dá algo em torno de 8,5% ao ano. Ah, mas paga muito pouco, para que eu vou investir? Porque você está investindo nos imóveis, que daqui a uns anos serão vendidos por preços absurdamente altos quando o ciclo imobiliário do Brasil melhorar. Mas isso é um papo um pouco mais complexo.
E aqui é onde entra o longo prazo, que é fundamental. Não tem como você fazer trade de fundo imobiliário. Não é recomendado, pelo menos. Até tem como fazer de tudo, né? Porque geralmente as pessoas não têm 50 mil reais de cara para investir. Então começa com R$1.000, 2.000, 5.000, 10, 15, 20, vai criando corpo. Então, se você tem ou até mesmo não tem esse dinheiro, de qualquer maneira diversifique o dinheiro. Não coloca tudo em um fundo imobiliário só. Não concentre só em tijolo ou só em papel. E aqui eu vou falar alguns nomes de fundos imobiliários que eu particularmente gosto. Não estou te recomendando nem compre nem venda do que eu disser aqui. Por favor, estude bastante antes de investir dinheiro nos fundos imobiliários, ou comece com pouco pelo menos, mas não estou recomendando nada. Você pode ter diversos setores de fundo imobiliário, sendo eles logística com o BTLG11, um ótimo fundo de galpão, shoppings como o HGBS11, um gigante dos fundos imobiliários, fundo de fundos como o BPFF11 da Brasil Plural, multi-estratégia, que pode inclusive investir em ações, né? Tem que tomar cuidado com isso, apesar de eu achar que é muito bom isso, como o BTHF11, e renda urbana, como o TRXF11. Tem também os fundos imobiliários de papel, que investem em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Eles emprestam dinheiro para financiar o setor imobiliário, basicamente, e via de regra sempre pagam mais do que os fundos imobiliários de tijolo. Mas tem que tomar cuidado com o crédito, faça uma análise de crédito para estudar futuros calotes, a inadimplência da carteira como está. E aqui eu dou como exemplo o RBRR11, que é um fundo que preza pela segurança do crédito. Mas o dividend yield, sinceramente, é uma das últimas coisas que você vai olhar. Apesar daquilo te chamar a atenção inicialmente, você tem que analisar os ativos desse fundo imobiliário, seja ele de tijolo, imóveis ou papel, os créditos, as dívidas que tem ali. Se a gestão está ou não alinhada com os interesses do cotista, ou eles estão alinhados com os próprios interesses, vendendo imóveis ou fazendo emissões para gerar taxas apenas. E também nós temos o PVP, que é você comprar uma nota de 100 por R$90, por exemplo. Isso no mercado existe. Um PVP de 0,90, por exemplo, porque é o preço dividido pelo valor patrimonial. As cotas no mercado sobem e descem, então algo que vale 100 não necessariamente estará sendo negociada por R$100. Como o mercado não é bobo, tome cuidado, porque às vezes esse desconto tem algum motivo para estar descontado. Então eu te passei o segredo para você ter uma renda passiva que é com fundos imobiliários, te dei alguns nomes para você estudar, mas o segredo mesmo é você reinvestir o teu dinheiro. Essa grana que cai da renda passiva não é sua, é para o seu eu do futuro. Lembra que eu te disse que com R$10 dá para comprar uma cota de um fundo imobiliário? Pois é, com esses R$500 que você recebe todo mês, dá para comprar várias cotas de fundos imobiliários. E aí, ao invés de você ganhar R$500, você vai começar a ganhar R$502, 507, 510. Daqui a pouco chegou a R$1.000. O que resume aqui é ter paciência, não cometer erros, evitar cometer erros. Se cometer erros, que seja com pouco dinheiro, para você aprender mesmo. E fazendo o básico, a tua aposentadoria estará garantida. Porque depender do dinheiro do governo, do INSS, é complicado. Tem pessoas que até fazem hora extra, arrumam outro emprego, tentam trabalhar um pouquinho mais, entregar mais serviços, só para ter mais dinheiro e conseguir investir mais dinheiro, para fomentar mais a bola de neve, que é a renda passiva, que na verdade é chamada de juros compostos. É a renda que gera mais renda, que gera mais renda, é a renda da é infinitamente. Pesquise sobre o fundo imobiliário, procure relatório gerencial, é onde tem todas as informações desse fundo imobiliário, ou deveria ter pelo menos, é a gestão que faz, afinal de contas. E é lá que você vai saber sobre a vacância, sobre a inadimplência, como estão os pagamentos dos inquilinos ou dos credores, se o fundo está performando bem, mal. E se eu te ajudei, por favor, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal. E se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que eu respondo todos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.